Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ítala e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Segunda-feira por aqui, vamos trabalhar? Então, se tu gosta de assistir os meus vídeos, os meus trabalhos em crochê, deixa um like agora no começo do vídeo para não esquecer. Se tu ainda não é inscrito, eu peço que tu te inscreva e ative o sininho no modo todas, que assim toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Gente, eu deixo na descrição do vídeo o link do meu Instagram, do meu TikTok, da minha página no Facebook, de todas as redes sociais para quem quiser me acompanhar, tá? Eu vou postando fotos por lá diariamente das peças que eu estou fazendo, às vezes posto algum reels, alguma dica, né? Algumas coisas assim que lá os vídeos são mais curtos. Então, se vocês quiserem me acompanhar, é só clicar no link, né? Tá tudo separadinho que vocês vão direto lá para a página. E deixo também o meu WhatsApp, se tu tiver interesse em adquirir as minhas peças, né? É só me chamar que a gente conversa, faço o envio para qualquer lugar do Brasil aí, pelos Correios, tá? Os Correios, inclusive, eles estão, até perguntei pra Lauren, que ela faz bastante envios, né? Se os dela também estavam demorando para chegar, ela disse que sim, um pouquinho para atualizar também, né? Porque eu estava com o pacote parado fazia dias, mas daí eu fui ver, ele não estava realmente parado, ele demorou um pouco mais, né? Ainda não chegou, mas ele atrasou bastante. Então, estamos tendo aí alguns atrasos, né? Mas está indo, está chegando, demorando um pouquinho mais os pacotes a chegar aí na casa da cliente, mas está dando tudo certo no final, tá, gente? Então, caso alguém tenha interesse em adquirir, lembrando que eu faço aí o envio, tá? Daí é o valor das peças, né? E mais o valor do frete que eu faço o cálculo. E as peças que são compradas a partir de 5 jogos, 5 produções, elas têm um desconto porque sai como kit atacado para revenda, tá bom? No vídeo de hoje, então, né, no dia de hoje, segunda-feira, agora é 10 para as 8 da manhã, eu já finalizei um vídeo, já gravei o vídeo da produção do final de semana, então já fiz bastante coisa hoje, já estou com calor. Eu finalizei essa peça aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, porque depois eu vou colocar ele lá na placa, né? Que era um tapete que a minha cliente pediu, nestas cores. Eu levei as cores pra ela ver, tá? E aí ela escolheu o preto com o rosa. Ela, inclusive, me mandou, gente, uma dica muito importante. Ela me mandou uma foto da internet. Eu não sei se eu apaguei. Se eu não apaguei, eu vou deixar por aqui, tá? De um rosa com preto. Só que, gente, tinha filtro naquela foto, não tinha como. Daí eu disse pra ela, olha, eu acredito que esse rosa, essa cor exatamente, ela nem exista. A não ser que seja, assim, um lote de alguma marca que, tipo, saiu super diferente, né? Porque eu nunca vi. Era um rosa pink muito brilhoso, um rosa pink que, assim, não era neon, mas era um rosa pink, assim, ó, muito forte, sabe? E o preto também tava bem destacado na foto. Então eu disse pra ela, eu acredito que seja filtro, né? Mas como eu consigo ver ela todos os dias, eu disse pra ela, eu vou te levar as fotos. E eu não vejo ela todos os dias, mas eu posso levar em qualquer dia, porque eu tenho, né, consigo daí falar com ela se eu quiser. Eu combinei com ela de levar as cores que eu tinha de rosa para ela ver, né, e escolher. Aí ela escolheu o rosa pink, né, que era o que tava na foto. Não era esse modelo, tá? Na foto que ela me mandou. Eu acho que eu apaguei a foto ontem, gente, mas se eu não apaguei, eu vou deixar aí. E aí ela pediu um detalhezinho, ó, no rosa médio. Ela perguntou se será que ficava legal. Eu disse, não, eu vou fazer uma peça e te mando a foto pra te aprovar, né? Se tu gostar, eu continuo. Se não, eu tiro, não tem problema, tá, gente? Ou eu faria outra peça, sem problema nenhum. Então, eu fiz aqui. Já medi, ela já descansou, porque eu finalizei ela no sábado. E hoje aqui que eu estou gravando é segunda-feira, então ontem eu medi de novo. Ela está com 69 por 50, tá, gente? Então, eu acredito que tá aí um ótimo tamanho. Eu tentei aumentar uma carreira. Da foto, gente, que eu falei que ia dar uma dica, falem pra cliente, né, que a foto pode ter filtro. Quando tu achar que a foto tá muito diferente da cor real, gente, fala pra cliente, diz pra ela, olha, eu acho que tem filtro nessa foto, né, tenta mandar as cores o mais próximo possível, se tu não tem contato direto com a cliente, que tu possa mostrar as cores, né. Tenta tirar a foto do barbante ou de uma outra peça que tu tenha pronto numa luz natural, para que a tua cliente possa ver, né, as cores reais que tu tem. Porque se eu fizesse esse tapete aqui, ó, tá lindo esse rosa, né, gente? Ele é bem essa cor aqui, tá o tempo nublado, eu tô com a luz acesa. Mas ele é essa cor aqui mesmo, esse rosa pink, tá? Ele é da Fial. Mas se eu fizesse e mandasse pra ela, seria completamente diferente da foto que ela me mandou, mesmo sendo rosa pink, entendeu? Então, sempre conversa com a cliente quando tu achar que a foto, né,
tem muito filtro, fala pra ela que aquela cor talvez, né, ou seja de 100% algodão, de repente né, a gente não sabe, mas fala pra ela que tu não tem, né, gente, aquela cor exatamente, que os tons mudam também conforme o lote, pra que tua cliente não te decepcionar, não se decepcionar quando a peça chegar na casa dela, tá? Então eu levei, fiz, né? Ela aprovou. E em relação aqui às carreiras, gente, tentei fazer. Aqui eu fiz 8 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Esse modelo aqui é o modelo da Janine, tá? No outro que eu fiz, né? Eu iniciei aqui pelo modelo da Alessandra e depois eu finalizei com o modelo da Janine. Mas se tu assistiu da Janine, tu vai conseguir fazer. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula, tá? Então aqui, ó, depois dessa parte eu fiz aqui, ó, 8 carreiras no rosa pink. Aí tem mais uma carreira no preto, mais uma no rosa e antes do bico tem mais uma de preto, né? Que depois a gente faz as argolinhas. Então dá 11 carreiras, né? Ó, 8 no rosa, 9, 10, 11 carreiras antes de colocar o bico de acabamento. Aí eu tentei fazer com 9 carreiras aqui, ó. Aí ele ficou com 12 no total. E aí o que aconteceu? O bico de acabamento não deu certo. No outro jogo marrom que eu fiz, que eu falei pra vocês que achava que com qualquer quantidade daria certo, não dá, gente. Aqui tem que começar sempre, né, depois de 7 carreiras iniciais aqui nesse início, tu tem que aumentar de 6 em 6. Pra tu não precisar fazer adaptação, tá, gente? Claro que o bico dá certo se fizer adaptação. Eu não gosto de fazer, sempre me atrapalho. Então, eu gosto de fazer quando dá certinho, né, quando as argolinhas são nos espacinhos. E aí, então, se tu fizer 7 carreirinhas iniciais e aumentando de 6 em 6, ele vai dar certo, tá? Que daí é 18, é 25. A minha passadeira mesmo eu coloquei 55. Eu fiz já com 49, não fica um tamanho tão bom, fiz com 55 agora. Sempre de 6 em 6 carreiras, é essa base inicial aqui, tá? E aí eu descobri, então, né, fazendo esse tapete, que com carreiras pares não dá certo. Colocando 9 carreiras aqui, intercalando as cores, né, e deu 12 carreiras, o bico não deu certo. E aí eu fui ver nos outros tapetes marrom, né, assisti o vídeo, todos eles estavam com carreira ímpar. Deu acaso, porque eu não fiz assim por querer, né, não contei ali para dar ímpar as carreiras, porque eu fui medindo ele para chegar ao tamanho que a cliente queria. Mas deu acaso que todos eles estavam com carreiras ímpares, né? Então, mais uma dica aí para este modelo, para dar certinho o bico de acabamento sem precisar fazer adaptação, fazer sempre com carreiras ímpares. Então, para aumentar aqui, tem que aumentar 2 carreiras, tá, gente? Ou fazer adaptação, né? Eu preferi, então, desmanchar, até porque eu aumentei e antes de colocar o bico eu medi, ele ia ficar com 75 centímetros quase, 74 mais ou menos, com mais uma carreira, né, e mais o bico de acabamento, por 52, eu acho. Então, 53, eu preferi deixar com as 9 carreiras e ele ficar ali uma média de 69, 70, né, depende da tensão de pontos, do material e tudo mais. Mas ele dá certo. Aí, o bico de acabamento a partir das argolas, eu fiz com a agulha 3,75, que tá lá no sofá, e o bico de acabamento a partir das argolinhas eu fiz com essa 3,5, tá? Porque como é, né, um tapete retangular, então para não ter perigo aqui, ó, de embabadar. Mas assim que tiver pronto, eu vou colocar na placa branca para vocês verem, tá bom? Então, esse aqui está pronto, né? Aí eu vou fazer agora a passadeira, que eu ainda nem iniciei, e depois eu finalizo o tapete. O tapete já está adiantado, então, né, depois é mais rápido para fazer. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, a passadeira, vou pegar um barbante rosa, que o outro tá ali só um pouquinho, eu vou deixar para fazer as toalhinhas se ela aprovar. Não sei se vai sair tudo no mesmo vídeo, tá? Eu quero mostrar pra vocês a produção de hoje, tudo que eu consegui fazer. Se der, eu já coloco esses aqui juntos, se não, eu mostro em um outro vídeo fazendo alguma outra produção juntos, tá? Mas, a princípio, quero fazer, porque dessa aqui é 5, então falta só 4. É rapidinho. Mas falta ainda, né, toda a passadeira. Daria tempo, né, gente? Mas eu nem vou dizer que eu vou fazer, prometer, porque semana passada, todos os dias, eu ia fazer um monte de coisa. Quem acompanhou aí os vídeos viu, né? Que eu cheguei a levar 3 dias pra fazer um jogo de banheiro, gente. A semana passada foi... foi difícil a produção. Mas essa semana a gente faz uma hora extra, né? Aproveita que tá chovendo. Hoje amanheceu chovendo, então ótimo pra crochetar, né? Não dá pra lavar roupa, fazer essas coisas assim que tem água, né? Lavar a casa. Isso tudo eu fiz também no sábado, então já ficou tudo ok, né?
E aí, então, vou aproveitar porque tá marcando essas chuvinhas assim pra semana toda. Então, eu acredito que vai dar pra produzir bastante, tá? Então, agora a gente já conversei bastante, já passei algumas dicas aí pra vocês, né? Vou trabalhar, fazer meu chimarrão que eu ainda não fiz, postar uns stories, editar um vídeo pra subir pra vocês hoje na segunda, que eu não tinha vídeo pronto. E vamos trabalhar, né, gente? Quem quiser me acompanha nas redes sociais pra ver aí, olha que lindo que tá aqui a imagem, né? Claro, a bagunça pra cá vocês não reparem, né? Pra cá, ó. Mas aqui, ó, a imagem das peças na mesa, né? Eu nem tirei as outras daqui ainda, que foi a produção do final de semana. Mas vou trabalhar nessas rosas aqui, então, hoje, tá? E assim que elas estiverem prontas, né? Ou mais tarde, tá, gente? De repente eu volto mais tarde, ali por volta de 11 horas, como sempre, pra mostrar pra vocês o andamento das peças, ou mais tarde um pouquinho, tá bom? Então vamos trabalhar? Até daqui a pouco. Gente, olha só, 10h20 por aqui agora, tá? Vim mostrar pra vocês. Eu embalei esse par agora, ó. Finalizei o vídeo hoje de manhã, eu tirei as fotos. Aí eu vou colocar nessa sacolinha aqui, ó. Quando a entrega é por aqui, eu coloco nessas sacolinhas. Tá terminando já, eu comprei elas pela Shopee. Então, eu vou colocar aqui. Duas clientes já entraram em contato comigo, gostaram das cores deste daqui, mas uma não quer igualzinho, né? E a outra pediu pra ver depois de pronto também. Então, eu vou colocar na sacolinha aqui, porque eu vou levar pra ver se eu deixo lá na escola, né? Agora, 11 horas. Falei, acho pra vocês, né, que agora é 10h20. E aí, eu fiz aqui, ó, toda a base, tá, gente? A luz tá ligada, tá chovendo, tá um frio aqui. Então, eu tava com calor de manhã, já passou, já tá bem frio. Eu parei, fiz um fogo lá no meu fogão a lenha, eu terminei, era 10h10. Aí, eu fui ali, fiz um fogo no fogão a lenha pra fazer o almoço. Mas deixei aqui prontinho, tá? Então, agora eu já vou fazendo as duas peças juntas, né? Pra ficar igual aquela lá. Agora eu passo uma carreira de preto em cada uma dessas. E depois eu passo a carreira de rosa e depois finalizo o bico. Essa toalhinha, gente, que eu fiz, eu tô pensando aqui em fazer outra. Eu achei ela muito preto, assim, porque os tapetes predominam o rosa pink, né? Então, eu tô pensando em fazer outra. Deixa essa aqui depois, que às vezes, né, alguém quer fazer com mais uma carreira aqui de rosa, ó, subir essas carreiras e só finalizar aqui com a carreira fechada e o biquinho estombadinho de preto. Essa toalhinha tem vídeo aula aqui no canal, tá? Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Então, tirar essa carreira aqui, né, de preto, subir as carreiras, acho que vai ficar melhor. E aí eu mando a foto. Ela gostou assim, mas eu acredito que vai ficar melhor com mais rosa aqui. Mas se eu fizer também, eu venho mostrando pra vocês, tá? Então, agora eu vou fazer uma pausa aqui de novo. Eu vou ali no mercado, na venda, né? Ver se eu acho uma salada que não tem, pra colocar cozinhar ali no fogão a lenha. E aí, depois, mais tarde, eu volto mostrando pra vocês o andamento aqui das peças, tá? Olha só, gente, vou mostrar pra vocês aqui como que está o tempo aqui, a janela da sala, olha só. Tá chovendo, né, dá pra ver. Ó, que tem aí a rua que passa aqui da frente e passa lá, ó. Essa estrada a gente consegue enxergar até lá em cima, ó. E agora hoje tá bem... Como é que eu vou dizer? Tá bem... A estrada é aqui assim, ó, gente, tá? Mas com a cerração que tá neblina, sei lá o que que é isso, por causa da chuva. E tá um frio, ventinho, olha as árvores lá balançando. Aqui também, ó. Então tá bem... Essa aqui agora parou. Mas tá bem frio na rua, gente, hoje. Mostrar aqui pra vocês, olha só. Então, o fogo pronto pra fazer o almoço. Tem só uma chaleira ali em cima. Eu tinha colocado um papel alumínio esses dias pra fazer Fiz uma carne no disco. E aí, como o disco não tem tampa, ele salta bastante. E aí, coloquei o papel alumínio pra não ficar manchando demais a chapa, né? Vou colocar mais umas lenhas aqui pra não apagar esse fogo até a hora que eu voltar aqui pra fazer o almoço. Só pra mostrar pra vocês mesmo, né, como é que é agora no inverno. Eu faço quase todos os dias, bem dizer, né, gente? Tem bastante lenha aqui dentro de casa. Vou fechar pra não ficar fedido de fumaça, tá? Então, mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês o andamento das peças. Aqui é só pra mostrar um pouquinho da realidade da crocheteira do Rio Grande do Sul quando vai chegando o inverno.
Gente, voltei aqui. Vou dizer pra vocês que eu estou um pouquinho cansada, mas o dia super rendeu hoje com chuva, né? Agora é 6 horas da tarde, passando um pouquinho, né, das 18 horas da minha segunda-feira, então, por isso que eu digo, né, que rendeu super aqui. Olha só, gente, finalizei a passadeira, só falta, né, esconder os arremates e colar. Então, vou fazer isso amanhã de manhã, tá? Como eu faço com a vela, eu não gosto de acender a vela quando a casa já tá fechada de noite, que fica o cheiro. Aqui o tapete, tá? Então, já está pronto também. O outro já estava, né? Falta só os arremates. A toalhinha aqui, gente, eu falei pra vocês que de repente ia fazer outra, né? Com mais uma carreira de rosa. Porém, eu lembrei que quando eu fiz o primeiro tapete, eu tentei fazer com a carreira de pontos fechados, depois do rosa médio aqui, para fazer o bico de acabamento, né, com a carreira mais, ver se estava certo, só que aí parece que some, o rosa, ele parece que não aparenta tanto, e aí ele ia ficar diferente, né, porque a carreira de pontos fechados, ela ia ser logo em cima aqui do rosa médio, então ele ia ficar, tipo, diferente aqui dos tapetes, que tem uma carreira de bloquinhos em cima da carreira de rosa médio. Talvez seja coisa, né, da minha cabeça, não tenha nada a ver, mas então por isso eu preferi deixar assim. E aí aqui eu já adiantei as outras 4, ó. Ela aqui é 5, né? Ó, então eu acho que eu não vou fazer hoje. Eu vou fazer uma outra peça ali, que eu não vou mostrar pra vocês ainda, que é daquela produção que eu falei que eu quero fazer algumas, né? Tô esperando chegar algumas coisas pra colocar. E aí eu vou ver se eu inicio uma, porque rendeu bastante aqui hoje, né? Porque aí agora eu já vou trabalhar com o preto. De repente eu faço aqui, deixo só o bico de acabamento, né? Das 4 peças aqui, que é no preto, porque o preto eu não gosto muito de trabalhar à noite, tá, gente? E, né, já é de noite. Aí amanhã eu mexo em algum desses aqui, ó, que eu não mexi em nenhum mais. Só trabalhei nessas peças aqui rosa com preto, mas como eu falei, rendeu bastante, então valeu a pena, né? Aí amanhã finalizo, arremato e mostro para vocês daí lá na placa branca, tudo elas abertas certinho, passo a medida, o valor de venda e minha mão tá fazendo sombra, né? E o peso de cada peça, tá? Então, vou trabalhar nelas de repente nessa aqui, mas amanhã eu volto aqui com as peças concluídas, tá bom? Gente, vim mostrar uma curiosidade aqui pra vocês, olha só. Agora é 8h30 da manhã, como eu falei ontem, né? Eu finalizei este daqui, o jogo completo. Já está aberto aqui, mas depois eu vou colocar a placa branca, tá? Pra vocês verem como que ficou. E aí falta as toalhinhas, eu já vou mostrar lá pra vocês. Eu não fiz crochê hoje, eu só arrematei essas peças aqui. Agora é 8h30 da manhã, como eu falei, passando um pouquinho. Então eu acordo cedo, né? Antes das 7 um pouquinho. Arrumo ali a minha filha para ir para a escola, como você sabe, e a hora que eu volto eu faço as coisas que tem para fazer. Geralmente, antes de sair para levar ela ali no ônibus, eu já deixo as camas estendidas, essas coisas. Mas sempre tem ali passar uma vassoura na cozinha, ajeitar umas coisinhas na área, porque os gatos vêm, deixa sujo, né? Ainda mais ontem que tava chovendo, então eu vou fazendo essas coisinhas, né? Antes de começar a trabalhar. Se fica coisa na mesa, que geralmente fica que eu arrumo lanche para ela levar, às vezes alguma coisa, né, pro marido levar pro serviço, eu já vou juntando ali tudo antes do crochê. Só não lavo assim loucinha, se fica ali do café, eu deixo para lavar na hora de fazer o almoço, tá? Então eu arrematei essas peças de manhã. Eu ia deixar para fazer isso mais tarde, mas eu já arrematei. Por quê? Porque eu gosto de colocar um cheirinho. Eu comprei este daqui faz muito tempo, ó, mas eu não uso mais ele, tá? Ele era de algodão, ó, dessa marca aqui. Só que ele terminou, ele é um pouquinho caro, né? Então, o que que eu faço? Eu deixei o vidrinho aqui, ó, que ele tem o spray, né? Então, é fácil de manusear. E aí, eu vou colocando aqui dentro deste vidrinho mesmo. Eu coloco... Agora, tem aqui um pouquinho de perfume, também da Natura, do Mamãe Bebê, que a Olenka tá grande, né? Não quer mais usar. Aqui não vai aparecer, eu acho, mas tá só um pouquinho aqui, gente. Ó, lá no fundo apareceu. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de perfume, um pouquinho de água, um pouquinho de álcool ainda para secar mais rápido, tá? Para fazer um cheirinho. Mas às vezes eu faço com amaciante. Então eu coloco um pouquinho de amaciante concentrado, com um pouco de água e um pouco de álcool, tá? Mais ou menos eu divido em 3 partes ali o vidrinho. E aí eu arrematei, aí já coloquei as 3 peças aqui, coloco o cheirinho e deixo secando. Então geralmente eu faço isso em cima da colcha da cama, tá? E não da placa branca,
porque na placa, a placa vai ficando manchada, a peça vai escorregando, vai umedecendo, parece, e não fica legal. Então aqui na colcha, né, fica aqui, ó, e aí ela já está, né, fica sentadinha já, porque quando não fica, vocês sabem que eu desmancho, né, mas aqui eu coloco, ó, pra puxar os picozinhos, tá? E aí deixar ela bonitinha pra depois fazer o vídeo e, né, na placa ali e mostrar, né, tirar as fotos tudo certinho. Então, deixei aqui secando já, faz um tempinho que está, pra mais tarde eu vir mostrar pra vocês. Daí eu passo as informações, peso, medida, tudo certinho, tá? Então, eu voltei aqui, ó. As toalhinhas estão do mesmo jeito, tá, gente? Ó, vou mostrar pra vocês ali, ó. Ainda é 8h39, como eu falei, ó, passando um pouquinho de 8h30, tá? Então, hoje peguei o note da Olenka que tava ali carregando e resolvi usar ele. Eu quase nunca uso, tá, gente? Eu não gosto de usar, né? Pra não ficar ali usando, como se diz, a bateria, viciando, né? Porque aí a gente coloca vídeo pra assistir e não para mais. Então, eu quase nunca uso. Eu uso geralmente o celular mesmo. Mas aí hoje, como ele estava ali carregando, eu resolvi abrir aqui e colocar, né? Deixa eu puxar mais pra cá pra assistir. Eu assisti já de manhã a Lauren e agora eu estava assistindo aqui a Aninha. Eu travei, né, pra não dar direitos autorais. E aqui eu vou terminar, então, as minhas toalhinhas, né? Quero tentar finalizar até meio-dia, tá, gente? Eu era pra ter, né, finalizado já, pra gravar, mas tudo bem. Aí depois de tarde eu vejo alguma outra peça mais rápida pra fazer o vlog. Talvez seja o par de tapetes, né? Que no vídeo anterior eu mostrei pra vocês a produção do final de semana. O chimarrão tá aqui, tá vazio agora, mas tá novinho ainda, estou tomando, né? A hora que eu tava arrumando as coisas ali, como eu falei pra vocês, eu já fiz. Então, esse vlog, né, tem bastante informações aí, bastante coisas diferentes, mas vamos lá, vou trabalhar aqui nas minhas peças, falta 1, 2, 3 carreiras, né, a carreira fechada e o bico tombadinho, então eu acredito que é rapidinho, e aí assim que eu finalizar, se tudo der certo, eu volto aqui mostrando pra vocês, tá, e falando que hora que é. Pessoal, voltei aqui com as peças concluídas, daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Agora é... que hora é? 2h02, não é 2h em ponto. Então, 2h02 da tarde da minha terça-feira, tá? Então, finalizei agora há pouco essas peças, dia 27 de maio, tá, gente? Comecei ontem, né, finalizei o jogo de passadeira, iniciei as toalhinhas, como eu vim mostrando pra vocês aí ao longo do vídeo, mas não tinha finalizado. Eu pesei aqui as toalhinhas já, mas vou pesar aqui junto com vocês, só pra vocês verem, ó, tá zerada a balança, elas ficaram em torno de 91 gramas cada uma, tá? Elas ficaram com 29 centímetros. Então, aqui, ó, ó, vou pesar 2 aqui, depois eu coloco as outras pra vocês verem. Olha só, essa aqui já ficou 90, ó. Vou botar elas assim mais dobradinhas, porque abertas, né, não vai dar. Vamos ver aqui. Tá estourando bastante a cor, porque hoje tá chovendo, de manhã não estava, agora choveu forte, agora passou um pouquinho, mas o tempo tá super fechado, tá, gente? Tá aquele dia de inverno mesmo. 452 gramas ficou as 5 toalhinhas, tá? Então, era só para registrar aqui, já arrematadas também, ó, toda finalizada. Ah, não, é um fiozinho solto. Achei que eu tinha deixado um arremate. Então, aqui estão todas finalizadas. Agora, eu vou lá mostrar para vocês as outras peças, né, que é o jogo de passadeira. Eu já pesei eles, já medi, vou lá passar para vocês as informações. O valor de venda dessas toalhinhas aqui é R$10 cada uma, tá? Então, aqui eu tenho R$50 em produção de toalhinhas. Aqui eu tenho, então, a passadeira, as toalhinhas, gente, eu esqueci de falar, eu até trouxe elas aqui, ó, pra colocar junto depois no final do vídeo. Eu tenho videoaula delas aqui no meu canal, acho que é a única aula que eu tenho, tanto pra destro como pra canhoto, tá? E aí eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, mas tem nas playlists, tá? Eu vou deixar a aula da versão destro, né, que é a maioria, pra quem quiser fazer igualzinho eu faço ali as toalhinhas, a mesma quantidade de carreiras, tá igualzinha a aula, tá? Já esse kit de passadeira, a primeira vez que eu fiz, eu iniciei a videoaula pela aula da Alessandra, do crochê da Alessandra, e aqui eu finalizei pela videoaula da Janine Freitas, tá? Mas como é igual, é praticamente a mesma coisa, tá? Tem umas pequenas diferenças ali no centro. Mas agora eu fiz, né, conforme esse início aqui, eu fiz conforme
daquele tapete oval mais vendido do momento, que é da Janine, né? Então eu vou deixar a aula dela aqui na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar. Dos tapetes, né? Do tapete e da passadeira, eu vou deixar as duas aqui, vou colocar na descrição do vídeo, tá? Vídeo aula da passadeira, vídeo aula do tapete, para quem quiser fazer, vou deixar a aula da Janine Freitas. Porém, se alguém quiser procurar, né, a outra aula é do crochê da Alessandra. Lá ela faz aqui essa carreira aqui, ó, é uma carreira de pontos fechados, mas eu tentei fazer uma carreira mais, coloquei a carreira de pontos fechados nos tapetes e não deu muito certo, tá? Eu não consegui. Na verdade, eu não tentei muito, eu preferi desmanchar e fazer assim mesmo, igual eu já tinha feito o marrom com preto, devido à agilidade, né? A fazer mais rápido, tá, gente? Do que ficar quebrando a cabeça ali para fazer a contagem de pontos, né? E fazer o bico de acabamento. Esta passadeira, ela ficou 1,23 m por 50 de largura. Então, eu vou deixar que ela tenha ali 1,22 m por 49, tá, gente? Porque eu já estiquei nela aqui, já botei o cheirinho e já arrumei, como eu mostrei pra vocês aí, né? Em cima da colcha eu sempre coloco, depois eu coloco a placa branca aqui. Fica super assentada, mas eu gosto de colocar o cheirinho, né? E esticar aqui os picozinhos para eles ficarem bem assentadinhos para fazer o vídeo, tirar foto e tudo mais. Então, aqui vamos dizer que tenhamos 1,22 por 49 de passadeira. De picô, ela chega a quase 52, mas eu nunca conto os picôs, tá, gente? Eu sempre coloco a fita, né, daqui, ó, para baixo, tá? Dos dois lados. Não pesei as cores separadas, tá? Mas fiz a base aqui com 55 carreiras, tá? Lá na aula ela ensina, tem na descrição de quanto em quanto, né? Tu tem que aumentar. Tu começa com 7, vai aumentando de 6 em 6 carreiras. Então aqui seria 49 ou 55. Eu optei por fazer com 55 e foi bom, porque senão ela não ia chegar a 1,20 m, né? Fiz 8 carreiras na cor rosa pink, mais uma carreira na cor preta, uma carreira na rosa médio. Aí fiz a última carreira fechando 11 carreiras no preto e o bico de acabamento também no preto. Dá bem certinho, tá, gente? Se fizer conforme a aula lá, fazendo carreiras ímpares, tá? Que foi o que eu falei pra vocês também, que tentei fazer aqui com 9 carreiras, né? Porém, quando chegou aqui, ó, estava com 12. E aí não deu certo as argolinhas aqui em cada espacinho. Então, aqui, ó, precisa ter carreiras ímpares, tá? Aqui, então, tem 8, 9, 10, 11, tanto na passadeira como nos tapetes. E a minha passadeira, ela ficou pesando um total de 658 gramas. E aqui eu tenho um dos tapetes, o outro está ali, daqui a pouco eu coloco aqui junto. Os tapetes, gente, ficaram medindo 69 por 49. Também pensei em aumentar, né, 6 carreiras de bloquinhos, porém ele ia passar de 75 centímetros, o que não é viável, né, devido aí ao tamanho que eu passo para as clientes, ao tamanho padrão que eu faço aqui os jogos de passadeira com os tapetes, que as passadeiras é 1,20 por 50 aproximadamente, os tapetes aproximadamente 70 por 50. Então, eu prefiro que passe um pouquinho, mas tem modelos, né, gente, que não tem como. Como eu falei para você, se eu colocasse uma carreira a mais, não deu certo o bico de acabamento, eu ia ter que adaptar, eu acho que não fica legal quando eu faço esse tipo de adaptação. Ou fazer a carreira de pontos fechados, que foi o que eu fiz, mas também o bico de acabamento faltava aqui bastante, né? Ia sobrar pontos, ou ia ter que pular 5 pontos, e aí assim, ó, não ia dar certo, tá, gente? Eu ia ter que quebrar a cabeça ali, então eu preferi fazer, né, como estava lá na videoaula, e ficou essa medida, mas ficou aí dentro das medidas padrão, tá? Valor, peso, gente, 376 um e o outro 381 gramas, tá? Aqui estão os dois, eu já coloco aqui a passadeira junto, tá? Pra mostrar pra vocês e falar o meu valor de venda desse kit. Então, aqui, ó, se fosse o par, né, pra quem quiser tirar o print, cada tapete desses, gente, eu faço a R$40, tá? Nossa, mas que diferença, né, de um tapete oval que eu vendo a R$30. Gente, tapete oval eu acho mais fácil, mais rápido, mais leve, então assim, ó, tem várias vantagens. Tapete retangular tem que cuidar, né, pra ele não embabadar, tem que cuidar pra ele não ficar torto, então assim, ó, gasta bem mais material, né, no par aqui, então assim, ó, eu cobro mais no tapete retangular, tá? Eu não fiz ainda de pronta entrega, não sei se eu vou fazer, então eu vou deixar assim
caso as clientes queiram, como essa daqui, né, que viu o preto com marrom, gostou e perguntou se eu faria para ela preto com rosa, perguntou o valor, passei para ela o valor e ela, né, quis fazer a encomenda. Então, provavelmente esses retangulares eu vou deixar para fazer, né, se alguma cliente encomendar, devido aí ao valor, que é um valor mais alto aí para deixar de pronta entrega. Aqui o par sairia a R$80, tá? E aqui está o jogo completo, né, gente? Ficou muito lindo. Acho que esse tapete aqui ficou muito longe. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá pra ver se fica melhor na imagem. Eu amei o resultado, ainda não mandei foto pra cliente, né? Finalizei hoje. Eu acho que eu vou deixar pra mandar amanhã, que eu quero ver se eu faço uns reels diferentes desse jogo. Vou tentar. Mas hoje tá nublado, então a imagem tá estourando bastante. De repente amanhã de manhã, né, a claridade tá melhor, vou ver. Aqui, gente, eu tenho uma produção de 1,415 kg. Ele deu um pouco a mais do que o jogo marrom, que ficou em 1,391 kg, se eu não me engano. Mas, caso alguém queira saber a quantidade de cada cor, mais ou menos, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu sei que eu anotei do jogo marrom. Então, caso tu queira fazer, né, se fosse a carreira ali de pontos fechados, também no rosa pink, tá? De pontos fechados, não, desculpa, essa de rosa médio. Então, ficaria aproximadamente, né, lembrando que esse daqui já deu um pouquinho a mais de material, então sempre tem um pouco a mais. Precisaria em torno de 335 gramas da cor preta, então tem um pouco a mais, né, pelo menos aí umas 200 gramas, que é para garantir devido à tensão de pontos, agulha, material. Então são vários fatores que influenciam aí no tamanho e na quantidade de material, tá, gente? E de rosa pink seria aproximadamente 660 gramas, tá? Então tenham também aí um pouco a mais, né? Que é para garantir que não vai faltar material caso tu queira fazer essas peças neste tamanho com essa quantidade de carreiras. Aqui a distribuição é igual, né? 8 carreiras do rosa, uma de preto, uma de rosa médio, outra de preto. Usei aqui barbantes número 6, todos eles são da Fial, e eu usei agulha 3,75 para confeccionar as peças até essa parte aqui, ó, dos bloquinhos, né? Nessa última carreira de preto. Após aqui as argolinhas eu já troquei, peguei a minha agulha 3,75 para confeccionar o restante das minhas peças, tá? Nas toalhinhas, eu confeccionei todas elas com o barbante, com a agulha 3,75, tá? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5... Eu fui conferir, gente, parecia que tava faltando uma. Já pensou depois de estar com tudo pronto, faltar? Então, aqui eu tenho R$220 de produção. O kit passadeira, a gente sai no valor de R$170, tá? R$80 o par de tapetes, né? R$40 cada um. E R$90 a passadeira retangular neste tamanho. 2, 18, 16, 17. Isso mesmo. Fazendo a conta aqui para ver se tá certo. R$170, tá? Então, R$40 cada tapete. Nessas medidas aproximadas, tá, gente? Lembrando que às vezes pode passar um pouquinho, às vezes ficar um pouquinho menos, como esses daqui. E uma passadeira de aproximadamente 1,20 m por 50, tá? Então, a passadeira sai no valor de R$90 neste modelo. Lembrando, né, que eu tenho os modelos ovais, que saem mais em conta, caso tu queira adquirir. Eu faço o envio para qualquer lugar do Brasil, é só me chamar, gente. O meu contato está na descrição do vídeo. Mas se tu quiser um jogo lindo desses, né, no retangular, nas cores da tua preferência, é só me chamar também que eu confecciono e faço o envio. E as toalhinhas saem no valor de R$10 cada uma, tá? Então, são 5 toalhinhas, R$50 a minha produção aí de segunda e terça. Lembrando que um dos tapetes já estava pronto, né? Faltava apenas os arremates. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo bem longo, né? Se gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, hypar o vídeo, assistir pelo menos um anúncio que vai passar aí no final do vídeo para estar me ajudando. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!